Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós estamos com uma narrativa retirada da obra Retalhos de Poesia, e o nome da página é Um Sopro de Poesia. Nós vamos ler a página e em seguida nós faremos os comentários. Jesus passava na frente da recebedoria e viu um homem chamado Levi, que era publicano. Jesus aproximou-se dele e disse-lhe: leio nos teus olhos uma sagrada poesia. Leio nos teus olhos um infinito sopro de poesia. Vejo que possuis os compassos da beleza no teu coração e necessitas de alguém que lhe indique o caminho dos sonhos. Sou aquele que traz a leveza dos pássaros na entrada dos dias. Tenho uma promessa divina nos lábios e venho convidá-lo a participar da emanação do meu poema. Noto que anseias por estradas novas, trilhas abertas no sentido da emoção, carinhos vindos do amanhecer da poesia. Tuas mãos movimentam recursos financeiros ilícitos. Teus dias são desperdiçados com densidades de sombras. Tuas horas são contabilizadas por momentos de dúvidas. Digo-lhe que, para ti, acabaram-se as dúvidas e começam as certezas. Abandone o ouro fácil daqueles que contabilizam falácias e siga-me. Eu levarei aos sítios renovados dos sonhos, onde nascem as belezas da vida, onde reúnem-se sentimentos amorosos, acalentados pelas nascentes da verdade. E depois que eu partir, tu serás um dos poetas escolhidos, que sairão pelo mundo disseminando ventos divinos e sopros poéticos. Levará ao pensamento humano a validade das alegrias imortais, aquelas que ensinam os seres de boa vontade a sonhar. Tu tomarás nas mãos a harpa do entardecer e construirás uma canção maior, capaz de despertar as mais belas emoções já criadas, levando a suavidade do meu poema a todas as residências do mundo. A minha poesia arrebatará multidões, e tu serás um dos cantores que divulgarão a minha palavra. Chega de martírios, vem e segue-me. Jesus, ao ouvi-lo, disse-lhe, Jesus não, eu errei. Levi, ao ouvi-lo, disse-lhe: sim, mestre, eu seguirei. Ao teu lado sinto o chamado de um novo dia. Tenho seguido por caminhos tortuosos, por abismos nefastos, por tempestades repletas de intensas ventanias. Ouço o chamado dos enganos fatais que me prendem aos estágios menos elevados dos sonhos. Quero segui-lo para que a noite da minha existência seja iluminada pela grandeza das tuas descobertas. Eu seguirei pelos caminhos que o Senhor me levar, disposto a construir uma lira com as minhas mãos inábeis para divulgar teu cântico. Sei que ele será capaz de libertar os pássaros da madrugada. Sei que tu apontas um novo instante de beleza para que a humanidade possa sonhar. De posse do teu verbo, a humanidade conquistará um novo instante de harmonia, altitudes antes jamais alcançadas. Será a possibilidade de buscarmos veredas abertas dentro dos desvãos da alma, passagens subterrâneas que nos tirarão da escuridão da ignorância e nos conduzirão aos horizontes ilimitados do perdão, da caridade, da esperança, da fé. Sempre movimentei falsos valores. Tilintavam as moedas mal cheirosas da usura em minhas mãos, e eu não sabia como transformá-las. Passavam diante de mim negociantes com propostas estranhas, falando-me de enriquecimentos inseguros e frágeis, indicando-me a construção de prisões repletas de culpas, de correntes de ouro que impossibilitavam meus anseios de felicidade.
eu vivia imerso numa rede de intrigas, calando os gritos das minhas angústias, naufragando os tormentos das minhas vivências. Sentia-me só, buscando consolo em algum lugar, vendo-me arrastado diariamente para estâncias perdidas, estações de abandono nas quais não existiam consolações. Eu chorava de tristeza porque a minha alma ansiava por ti, Senhor. Antes, porém, de irmos juntos aos rumos inexplorados das canções poéticas, dos sopros de poesia, peço-lhe que compareças à minha casa para celebrarmos esta nova etapa de vivências maiores que irei trilhar. Nossos destinos estão unidos para sempre e será uma grande honra acolhê-lo em minha casa. Tenho as tâmaras mais frescas para acalmar o vosso cansaço. Tenho os mais saborosos vinhos para renovar as vossas energias. Tenho os frutos mais doces para acalentar o vosso refinado paladar. Por isso, concede-me a honra de estares comigo e iluminares a minha casa com os raios da vossa grandeza. Imploro-lhe que conceda-me este despertar. Jesus, tocado por suas palavras, aceitou o convite. Ao adentrar-se na casa de Levi, deparou-se Jesus com uma súcia de fariseus, que já o aguardavam para incomodá-lo. Levi os convidara, pois queria mostrar-lhes as emanações harmoniosas de Jesus. Porém, quando Jesus sentou-se à mesa e aceitou as delicadezas de Levi, que tentava agradá-lo de todas as formas, os fariseus puseram-se a murmurar entre si. Será que este poeta desconhece que Levi é um ardiloso publicano? Não sabe que ele é desonesto, cultua vorazes ambições, expolia viúvas e tira o leite da boca de crianças órfãs? Levi possui mãos ávidas, garras aduncas, coração de pedra. Seu olhar é cínico, ele possui os trejeitos dos hipócritas consumados. Devia ser preso e apedrejado em praça pública, tamanho grau de seus crimes. E este poeta ainda tem a coragem de sentar-se à mesa de tal acelerado? Vê-se logo que esse homem chamado Jesus não possui o sopro poético de Deus, apesar de realizar alguns prodígios. Fiquemos atentos a seus passos e teçamos a nossa teia, para que um dia ele morra sufocado pelo calor de suas próprias palavras. Jesus percebeu os sussurros inamistosos dos fariseus e respondeu-lhes: Vós, fariseus, tendes muito zelo em apontar enfermidades alheias e descuidam-se de vossas próprias doenças. Acusam Levi de desonestidade, mas são incapazes de reconhecer as vossas próprias ilicitudes. Afirmam que ele possui missões vorazes, mas não verificam os poços repletos de lama pútrida existentes em vossos corações. Garantem que ele possui garras aduncas, mas escondem vossas mãos retorcidas de manifestações de desamor. Falam que ele possui sentimentos empedrados, mas não verificam a instabilidade das vossas emoções, que exalam odores insuportáveis, recheados de orgulho, vaidade e egoísmo. Analisam cinismos e hipocrisia nas atitudes de Levi, sem darem-se conta de que a agonia das sinagogas vive em seus corações. Quando as viúvas e os órfãos os buscam nos templos, vós os expulsais da casa do Senhor com palavras rudes, dizendo-lhes que Deus pune implacavelmente os pecadores. Se sofrem, é porque merecem, e para tais a solução é baterem no peito e cobrirem-se de cinzas, rasgarem suas vestes e gemerem de dor, pois o Pai não consola viajores de caminhos tortuosos, aplicando-lhes o açoite do sofrimento para sentir a quentura de suas lágrimas. Se tais seres inferiores carregarem algumas moedas para o seu sustento, vós os convenceis a deixar esses parcos recursos em suas mãos, para que a glória do Senhor
para que a glória do Senhor seja exaltada. E o dízimo dos miseráveis também é muito bem-vindo em vossos tempos. Agora respondei-me: será que vós também não merecíeis as exprobações em praça pública, diante do acúmulo de tantas iniquidades? Quem merece apedrejamento? No entanto, quero dizer-lhes que, mesmo para vós, que insultais o Senhor com vossas atitudes, eu trouxe a clareza de um sopro poético. Vim para curar as vossas feridas. Vim com o objetivo de ampliar a visão de vós, que são pecadores, e não para aceitar unicamente os justos. Aquele que já caminhara nas estradas do amor sabe os meandros da minha palavra, e manter-se-ão fiéis a elas, conduzindo os estandartes da esperança. Porém, os pecadores necessitam do toque renovado do meu sopro poético, para buscarem atos de luz, observarem nuvens brilhantes nos céus, inventarem momentos eternos que falem de bem viver, calando incertezas que povoam suas mentes. Chamá-lo-eis a escrever em vossas vidas o poema do arrependimento, escrito com a tinta do magnetismo maior elaborado, com as emoções renascidas num doce alvorecer. Quando a aurora surgir, vós, pecadores, serão capazes de recriar sentimentos, seguindo por caminhos renovados na busca da boa nova. Ao passarem pelos caminhos erguidos a partir do meu cantar, absorverão a túnica iluminada na nova canção escrita em seus corações, com a espada cintilante da ternura. Seus olhos estarão iluminados pela grandeza de novos horizontes. Suas mãos estarão lavadas com água viva das nascentes imemoriais. Seus pés estarão capacitados às caminhadas elevadas, que os levarão ao início dos tempos. Levi já decidiu-se, virá ao meu encalço, acompanhar-me-á pelas trilhas poeirentas da Palestina, construindo instantes de doces carícias, pegando o doce sonhar do seu Senhor, expulsando de mentes insanas a subjugação de espíritos imundos, curando enfermidades, erguendo mãos recheadas de suaves estesias, ungidas com óleo da fraternidade. Levi está pronto. Ele reconheceu a estreiteza de suas culpas e resolveu seguir-me. Deixará para trás um passado tormentoso e me seguirá na direção de um amanhã vestido de beleza. E vós, quando decidireis? Quando perceberão a inutilidade de perseguir-me com vossas teias cobertas de punhais afiados, dispostos a ferir-me, e estareis dispostos a acompanharem-me na confecção de um sopro de poema divino. Não percais a vossa oportunidade, fariseus. Eles, confusos, retiraram-se. E Levi, daquele dia em diante, reencontrou seus sopros poéticos e acompanhou os passos de Jesus. Bem, pessoal, então, nós gostaríamos de linkar, que está descrevendo aquele encontro de Levi com Jesus. Hoje, que nós temos a doutrina espírita para atuar como aquela revivescência do cristianismo primitivo, em muitas ocasiões nós somos convidados por Jesus para que nós possamos fazer esse trabalho de renovação. Eu vou complementar aqui a narrativa de hoje com uma história que a gente conta na evangelização para as crianças, para que vocês possam compreender o significado do que é encontrar Jesus. Então, conta-se que um homem, ele estava em casa e aí bateram a porta. E aí era um ser, um anjo, que lhe disse: prepare-se, porque amanhã Jesus virá aqui estar com você. Jesus vai vir à tua casa e estará aqui contigo. Aí o homem ficou muito feliz e aí arrumou a casa, tomou banho, tomou aquele banho de ervas aromáticas, botou as melhores roupas, fez um banquete
e ficou ali esperando Jesus. Aí, em uma determinada altura do dia, bateram a porta. Ele foi atender e era um mendigo. E aí o mendigo falou para ele: meu senhor, eu estou com fome, será que o senhor podia me dar alguma coisa para comer? Aí ele falou assim: olha, meu amigo, eu hoje estou aguardando aqui uma visita muito importante. Se eu lhe der de comer, vai faltar alimento aqui para o meu convidado. Vá procurar ajuda em outro lugar, porque aqui não tem, que eu não posso lhe ajudar em nada. Aí passou um tempo, bateram novamente a porta e veio uma senhora idosa, né? E aí ele falou: o que a senhora deseja? Olha, eu desejo, eu estou precisando comprar um remédio, eu estou muito doente, eu já fui no médico, estou aqui com uma receita, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Será que o senhor pode ir lá na farmácia comprar o remédio para mim? Ou então o senhor me dá o dinheiro que eu vou lá e compro? Aí ele falou assim: olha, minha senhora, eu não vou poder, porque eu estou aguardando aqui um grande convidado. E aí, se eu sair e for para a farmácia, eu vou perder tempo, e aí de repente o convidado chega e eu não estou aqui. E se eu lhe der o dinheiro, quem me garante que a senhora não vai usar o dinheiro indevidamente? Quem me garante que a senhora não vai usar esse dinheiro para beber, para usar droga, para jogar? Então a senhora procura ajuda em outro local que eu não vou poder lhe ajudar. Aí a senhora foi embora. Aí por último bateu uma criança órfã. Aí o menino falou assim: ô tio, eu tô aqui na rua, tá muito frio, será que o senhor deixa eu dormir aí, passar a noite aí na sua casa, porque eu tô com muito frio, tá? Hoje o tempo tá muito estranho, tá chovendo e eu não tenho lugar para ficar, então será que o senhor deixa eu passar essa noite aí na sua casa? E a resposta do homem foi a mesma. Ele falou: olha, você vai embora, porque eu estou aguardando aqui um grande convidado e eu não posso botar você aqui dentro de casa, até porque eu não te conheço, você pode ser um ladrão, né, querer me roubar né, e vai me prejudicar. Então, essas pessoas foram ao longo do dia batendo na porta dele, o mendigo, a senhora idosa, a criança órfã, e ele sempre dispensando. Passou o dia e Jesus não apareceu. E ele ficou muito decepcionado. Aí ele entrou em prece para o anjo da guarda dele, perguntando por que Jesus não tinha aparecido. Aí no dia seguinte o anjo da guarda apareceu novamente e ele falou assim: olha, meu irmão, eu fiquei aqui aguardando Jesus, ele não apareceu. Aí o anjo da guarda falou: como ele não apareceu? Ele veio aqui sim várias vezes e você não abriu a porta. Aí ele falou: não, eu não, que é isso? Eu não vi Jesus. Ele falou: não, olha, Jesus veio acompanhando aquele mendigo que você mandou embora. Jesus veio acompanhando aquela senhora doente que pedia remédio que você não atendeu. E Jesus vinha acompanhando aquela criança órfã que estava pedindo ajuda para dormir aqui e você não quis dar abrigo. Então Jesus, ele é aquele que está ao lado dos pequeninos, aquele que está ao lado dos necessitados. Se você quiser conhecê-lo, você tem que se aproximar dos que mais necessitam, porque ele nos disse: quando fizeres a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então o homem ficou muito decepcionado, mas aprendeu a lição. E aí começou a ficar mais atento quando ele tinha oportunidade, né, de ajudar, ele ajudava, e ele entendeu que ele não veria Jesus pessoalmente como ele imaginou. Ele veria Jesus através daqueles que necessitam, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então essa é a lição que a gente queria fazer, a linkagem com esse texto aqui do encontro de Jesus com Levi. Porque quando nós encontramos a doutrina espírita, e aqui a gente não está dizendo que a doutrina espírita é a melhor religião do mundo, nem que somente na doutrina espírita que a gente encontra essas possibilidades de ajuda.
Mas, já que nós somos espíritas, o que nos fala a doutrina? Fora da caridade não há salvação. Então, às vezes, a gente fica querendo ser feliz, não sabe como. A gente fala assim, eu queria tanto ser feliz, eu tô buscando a felicidade e não encontro de jeito nenhum. A gente só vai ser feliz quando nós nos aproximarmos daqueles que necessitam. Quando nós nos propusermos a ajudar aqueles que mais precisam de nós, aí sim nós seremos felizes. E aí a gente pode vir com aquele pensamento, mas como é que eu vou ajudar mendigo, como é que eu vou ajudar criança de rua, como é que eu vou ajudar velha doente, que eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Então, quando a gente não puder ajudar materialmente, quando a gente não puder ajudar através de um auxílio direto, nós podemos orar para essas pessoas que necessitam. Se todos nós nos unirmos e orarmos pelos necessitados, o auxílio, o alívio virá, né? Então, tem essa questão de nós acreditarmos no poder da prece. E tem um outro fato também, que foi me contado por uma pessoa do movimento espírita, que é o seguinte, essa senhora, ela participa de uma casa espírita e ela faz um trabalho de acolhimento à população de rua. Então, na casa espírita dela, ela aos sábados, ela permite que um determinado número de moradores de rua entre na casa espírita e almocem, né? Almoça, faça lanche, enfim, aí tem roupa usada, cobertor, água, tudo que a pessoa precisa. Aí, um determinado momento, teve um companheiro que falou assim, olha só, tudo bem que vocês estão me dando isso aí e tal, eu agradeço, mas eu quero saber o seguinte, e amanhã? Amanhã vocês não estão aqui, é domingo, amanhã vocês não estão aqui, amanhã não tem ninguém que eu possa recorrer para me alimentar, como é que eu faço? É por isso que eu não acredito em Deus, porque Deus, se ele realmente existisse, ele não tinha feito eu nascer desse jeito, nessa condição, ele teria me colocado numa outra situação, pelo menos com uma família, para que pudesse me dar uma ajuda. Aí ele estava lá falando e ela tentando orientar, e o rapaz muito revoltado. Aí um senhor falou assim, olha, queria fazer compartilhar uma experiência, né? Então, aos domingos, realmente, como meu irmão está falando, a gente não tem alimento, né? A gente fica num local em que não tem ninguém que nos alimente. Mas quando isso acontece, eu consigo um copo d'água, pego essa água que vocês estão nos dando, guardo, arranjo um copo, boto a água e faço uma prece. E peço a Jesus para que coloque naquela água todo o alimento que eu vou precisar para me sustentar por mais um dia. E aí, ao beber a água, a fome passa. Porque eu tenho certeza absoluta que Jesus, ele, através da minha prece, ele vai me alimentar. Então, isso aí é o poder da prece. Porque às vezes você não tem como você ajudar diretamente. Às vezes você está sem dinheiro, né? Às vezes vem uma pessoa te pedir, me arranja, paga um lanche para mim. Às vezes você não tem dinheiro, né? Quantas vezes eu estava na rua, ando sempre com pouca grana, né? Enfim, às vezes você não tem grana. Aí a pessoa chega, eu queria, será que tu compra um lanche para mim? Não tem. Mas faremos uma prece para a pessoa, pedindo a Deus e aos bons espíritos que coloque alguma solução, que coloque alguém que possa ajudar aquele companheiro. Então, meus irmãos, fica aí para nós essa reflexão de que Jesus ele está constantemente nos chamando para que nós sigamos por um caminho melhor. Nós que precisamos aproveitar a oportunidade de atender ao chamado de Jesus, porque muitas vezes ele nos chama e nós ficamos esperando que ele vai vir num carro de glória e não é bem assim. Jesus virá através daqueles que necessitam. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.